Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Carolina Machuca, eu sou estudante da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e nesse semestre eu estou prestando apoio ao corpo docente junto ao professor Marcos Brown na disciplina de Física 2. E por aqui a gente vai resolver exercícios relacionados a ondas, movimentos harmônicos e termodinâmica, além das nossas aulas de Google Colab sobre montagem de gráficos, sobre a ferramenta também. Então, bora lá para a aula de hoje! Vamos lá para nossa aula 3, meus jovens Padawan. Dessa vez a gente chega finalmente em gráficos de seno e cosseno. E sem mais delongas, nós vamos ver o que nós vamos usar para essa aula. Primeiramente, nós vamos abordar o pacote NumPy, que é bem bacana e vai deixar os nossos gráficos com outra cara. Além da nossa conhecida biblioteca Matplotlib, usando o módulo PyPlot. E o que é esse pacote NumPy? Ele é uma poderosa biblioteca Python que é utilizada principalmente para realizar cálculos e operações com vetores e matrizes. E para gráficos nós vamos utilizar para manipular as funções trigonométricas. E o NumPy ele é muito útil para a gente executar várias tarefas de matemáticas como integração numérica, diferenciação, interpolação, extrapolação. E ele faz tudo isso utilizando arrays multidimensionais, e a gente vai ver mais tarde na prática como que funciona esse array. Então, como a gente conversou na aula passada, a gente sempre começa importando o pacote e o módulo que a gente vai usar. E para usar a biblioteca NumPy, a gente primeiro precisa importar para o nosso ambiente no Google Colab. E a gente importa essa biblioteca utilizando o apelido NP. E quando eu falo apelido é porque o S quer dizer aliás. E assim como o nome para pessoa, a gente consegue abreviar o nome da biblioteca. Por exemplo, meu nome é Carolina, meu apelido é Carol. Depois de nós importarmos a nossa biblioteca, nós vamos usar a função do NumPy linspace, que é uma função que cria uma sequência de valores distribuídos uniformemente entre dois limites. E para a aula de hoje, nós vamos usar para aplicar a nossa função de elemento a elemento. Ou seja, a gente vai incluir o valor final e inicial dos nossos limites dentro do nosso arranjo. E o Colab vai devolver para a gente um arranjo unidimensional que a gente vai usar para plotar o gráfico. E a estrutura dela é bem moleza. Primeiro, o nosso start, que vai ser onde o nosso limite começa. Já o nosso stop, ele vai indicar o limite final do nosso arranjo. Esse num é um argumento que indica o número de pontos que esse intervalo deve conter, ou seja, o comprimento ou o tamanho do nosso arranjo. E o nosso endpoint, ele vai incluir os valores iniciais e finais dentro desse limite. E para isso nós só vamos precisar usar true ou false. True, caso você queira incluir o valor inicial e final do limite. E false, caso você não queira. A gente vai ver melhor o uso do linspace ali na prática, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês. E por fim, nós vamos usar as nossas variáveis de funções trigonométricas. O nosso cosseno, pelo pacote NumPy, vai se chamar np.cos. E esse ponto x será o array que a gente gerou ali naquela função linspace. E o nosso seno, ele vai ser chamado de np.sin x, que também é o nosso array resultante ali da nossa função linspace. E no final é só a gente realizar a plotagem deles, que vai ser, como a gente já conhece, o plt.plot, envolvendo os valores definidos e a função cosseno, e o plt.plot x-seno, que é a variável que a gente definiu a função seno anteriormente. Então, vamos ali para a prática para ver como que fica isso no Colab. Então, começando a nossa prática aqui, nós vamos importar nossa biblioteca NumPy com o apelido de NP. O Matplotlib e PyPlot a gente não precisa importar de novo, porque nós já fizemos isso na aula passada. E essa é mais uma das vantagens que o Google Colab oferece, que a gente não precisa ficar importando o tempo inteiro. E nosso segundo passo, como a gente viu lá no vídeo, vai ser usar a função linspace, e eu vou atribuir ela a uma variável x, e nós vamos escrever da seguinte maneira: np.linspace, abre parênteses, e lembrando agora dos slides, nós vamos começar pelo menos π. E como nós estamos usando funções e valores do NumPy, nós sempre colocamos o NP antes dos nossos argumentos aqui. No nosso caso, vai começar em π. O nosso stop vai ser o np.π, pensando num círculo trigonométrico. Nosso número de elementos eu vou colocar 160. E o nosso endpoint, que é só para incluir os valores dos dois limites, vai ser true. Colocando true aqui, a gente tem o valor inicial e final dos limites no nosso arranjo.
Vamos executar para ver se está funcionando. Tá tudo ok. E agora é só atribuir as variáveis das funções. Eu vou chamar de C maiúsculo a nossa função cosseno, que vai ter essa carinha aqui, np.cosseno, dentro desse arranjo definido em x. E a nossa outra variável vai se chamar S maiúsculo igual a np.seno do nosso arranjo x. Aqui eu usei o C maiúsculo e o S maiúsculo, mas é a seu critério se você quiser deixar cosseno ou seno, não tem problema nenhum. Então definimos as nossas funções e agora é só usar o nosso conhecido plt.plot. Então lembra que a nossa estrutura do plt.plot era assim, né? plt.plot, pontos x e pontos y. Aqui, nosso plt.plot vai ser a mesma coisa, sendo o nosso x o arranjo definido ali em cima e o nosso y vai ser os valores atribuídos ao cosseno. Também precisamos fazer a plotagem do seno, então pulo uma linha, plt.plot, valores do arranjo de x maiúsculo e a nossa função seno. Agora é só clicar no Shift Enter que a gente vai ver a magia acontecendo. E que nem eu disse na aula passada, agora a gente pode complementar esse gráfico para deixar mais bonito ainda. Então eu vou colocar aqui o nosso título, plt.title, abre parênteses, entre as aspas, seu título, vou colocar seno versus cosseno. E também, hoje eu vou colocar a grade de fundo, para dar uma cara mais profissional para o nosso gráfico. Então, é só colocar o plt.grid e nosso Shift Enter vai nos dar o nosso gráfico ainda mais bonito. Belezinha, pessoal? Vocês viram que é bem simples plotar um gráfico de seno e cosseno. Entender que existe essa função linespace aqui que normalmente a gente vai usar para definir o nosso intervalo dentro de um arranjo. Depois disso é só definir as nossas variáveis com a função cosseno e seno. E por fim, é só fazer a plotagem, lembrando, o x vai ser o que a gente definiu ali com a função linespace e o y vai ser o nosso seno e nosso cosseno. Então essa é a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai ver como plotar um gráfico de interferência de ondas e vai ficar bem bacana. Então até a próxima, tchau, tchau!